Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã vamos meditar em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Vamos pegar o 6, o 6, o 7 e o 8. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui o Senhor, ele se apresenta, o próprio Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o antes e o depois, e fora dele não existe outro, nem haverá outro como ele. E aqui o Senhor, ele vai estabelecer o galardão daqueles que permanecer confiantes até o fim. Olha o que ele diz: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Veja aqui que Deus, ele vai mostrar a diferença entre o que serve a ele e aquele que não serve. Talvez você me diz hoje, ou talvez o inimigo, ele quer que você acredite que sofrer por Jesus não vale a pena. As dificuldades que você enfrenta não vale a pena estar com Jesus, mas eu digo, vale a pena. O Senhor, em momento algum, ele disse para mim que seria fácil, mas ele disse: tem bom ânimo. Se você permanecer até o final, eu vou te recompensar pela sua ousadia, postura, firmeza e perseverança. E ele estabelece no versículo 8 aqui, aos covardes, os incrédulos. Ele vai começando, mas eu quero pegar apenas essa primeira, covarde, porque a covardia nos tira da mesa do Senhor e nos coloca na mesa de Satanás. Covarde. Nós vemos que Pedro, mediante a primeiro momento, mediante a face da morte, ele se mostrou covarde. Mas depois ele se arrependeu, Jesus chamou ele novamente, e ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi um homem corajoso. Ele passou do estágio de covarde, medroso, para alguém corajoso e destemido. Pedro, apenas um que eu estou dando um exemplo. Muitos hoje não têm coragem de se declarar cristão, declarar sua fé. Muitos não têm coragem de declarar o seu Deus, com medo da opinião das pessoas ou o que elas vão pensar. E o Senhor, ele diz que os covardes, os medrosos, todos que praticam, feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, estão designados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque é a morte eterna. A pessoa, ele experimenta, a morte física, mas essa não é a pior morte.
porque nós ressuscitaremos. Todos nós que descemos à sepultura vamos ressuscitar um dia. Porém, uns para a vida eterna e outros para a condenação, para o lago de fogo eterno, que é chamado de segunda morte, ou seja, um estado de sofrimento permanente e eterno. Não seja covarde no seu chamado, na sua missão como servo do Senhor, como propagador do Evangelho. Existem muitos espíritos que vão tentar tirar você do foco, mas permaneça firme com Jesus até o final. E Ele vai te tornar vitorioso, Ele vai te dar a bênção que você espera dEle. Amém? Eu fico por aqui, que você medite e reflita nessa palavra. Até nosso próximo encontro. Fique na paz.